Alô, hoje, dia 20 de setembro de 2019, mais uma vez o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoransky, médico, que já teve AVC, acidente vascular cerebral, é o doença que a mais mata no Brasil e no mundo. E estamos no ar. Pular cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. O outro lado tem o quê? Educação, cultura, lazer, ciência, democracia e justiça. Hoje, mais uma vez, a equipe convidou, aqui a equipe da Undi TV anda junto. E a equipe convidou mais uma vez o simpaticíssimo, o estudosíssimo, o gostosíssimo, o tesudíssimo, por que não? Por que não tesudíssimo? O Coronel Ibis. Vem pular cerca, Coronel Ibis. Agora é Ibis. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vou começar com o tradicional pergunta. Fez xixi? Ah, sim, fiz. Fez xixi. Legal. Então, olha só. Ibis, hoje é a gente tem uma questão que você é uma pessoa que conhece bem. Vamos falar de uma questão totalmente conhecida no Brasil e no mundo, caro. Vamos falar do racismo clássico e o racismo cultural, que é pior que o racismo clássico, racismo cultural. Você mete boca. Olha, Daniel, eu vou te dizer uma coisa. Eu creio que esse seja um dos assuntos mais sérios, mais graves e mais importantes a ser discutido entre a gente, sabia? Porque, assim, o racismo, tem gente que nega, né? Tem gente que acha que a gente não é racista, que isso é coisa do passado, que o racismo é um tema que não faz sentido discutir. Eu penso que não. E o racismo, ele é um fenômeno muito... Ele nasce junto com a modernidade. E ele tem sido, ao longo desse tempo histórico, uma técnica, uma tecnologia a serviço da dominação. O que acontece? Para a gente dominar o outro, seja uma pessoa, uma cidade, um povo, um país, é necessário que o dominador, num certo sentido, esteja em paz consigo mesmo, esteja em paz com a sua consciência, possa se olhar no espelho e se sentir uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, como se costuma dizer hoje. Possa ir à sua igreja, achando que está tudo certo, que ele está em paz com Deus. E, por outro lado, o dominado tem que sentir que a dominação que pesa sobre ele, de alguma maneira, é legítima. Ele tem que olhar para o dominador, para a cultura que o dominador produz, e, de alguma maneira, dizer assim, poxa, esse cara realmente está acima de mim. A dominação, de alguma maneira, ela se justifica não apenas pela força. Pela força você toma o poder. Mas para que a dominação seja perene, é necessário mais do que simplesmente a força. Você invadir um país ou manter as pessoas subjugadas pela força das armas. Você tem que capturar as pessoas pela consciência, inclusive o dominador. O racismo entra aí. Ele entra com uma tecnologia a serviço dessa dominação, para justificar, para legitimar, para tornar a dominação mais segura e mais perene. Portanto, o racismo precisa ser estrutural. A pessoa, ele tem que ser natural como o banco da praça, né? Ele tem que estar espraiado na música, ele tem que estar espraiado nas novelas de televisão,
nos filmes que a gente assiste, nos livros que a gente lê, sabe? Toda essa adoração pela cultura alienígena, por tudo que vem de fora, por tudo que se produz na Europa, né, em detrimento das coisas da terra, das coisas nacionais. Isso tudo tem muito a ver com o nosso passado colonial, né, e eu penso aqui na América Latina como um todo, e tem muito a ver com o Brasil de hoje, porque o racismo impede, assim, além dele perpetuar a dominação, ele impede a empatia. 80% das pessoas que morrem nesse país são negras. 85% das pessoas que estão presas são negras. Por que isso não mexe com a gente? Por que isso não nos estremece, não nos envergonha? O racismo está aí. Porque você não tem empatia com o diferente. Você não tem empatia com quem você acha ou pensa, ou de alguma maneira acredita que seja inferior a você. A gente só tem empatia por aqueles que são iguais a nós. Isso é muito sutil e muito perverso. O racismo está nessas coisas, nessas pequenas, grandes coisas, que para você olhar, você precisa ter vontade de ver. Né? Mas a gente, como povo, mente muito para si mesmo. Né? Essa coisa da democracia racial, essa coisa de ser um país de bem consigo mesmo, de não sermos violentos, de não sermos racistas, de sermos pessoas legais. Né? Eu acho que, apesar da tragédia da eleição do ano passado, eu acho que essa eleição tirou a nossa máscara. Porque um povo que elege uma pessoa, que elogia torturador, que diz que criminoso é herói, tem alguma coisa errada com esse povo, ou com a maneira como esse povo se pensa. Né? Talvez no meio desse horror todo, tem uma coisa boa para a gente, a máscara caiu. Né? Olha só, o Iris, você falando dessa forma, eu concordo. Por exemplo, as cotas na universidade. É verdade que aumentou a quantidade de pessoas preto. O mula preto é o que fala o BGE, não é negro, é preto. É verdade, aumentou bastante. Mas, dentro da universidade, a cultura é branca, a cultura europeia. Então, não avançou e parou. Toda a cultura da universidade, a cultura do Estado, é branca e europeia. Essa cultura europeia, vamos lembrar que foi a Europa. A Europa saiu da barbárie e avançou, tá bom. Mas a Europa, no século XX, deu 2 guerras mundiais. Deu campo de concentração, que detomou o mundo todo. Agora, na Europa, do lado de Paris, aquela guerra infinita, Kosovo, muçulmano, cristão, olha só, e a Europa trouxe isso. A Europa trouxe a Inglaterra e que trouxe os Estados Unidos. E a Europa colonizou barbaramente a África. E isso acabou aqui no Brasil. Então, isso é o racismo, o caso, escravo, psicótico, você vê real. Mas o racismo cultural, você falou claramente, é na cabeça. E funciona. É uma prisão eterna. O papel do colonizador é colonizar. Mas o papel do colonizador é não se deixar colonizar. Exatamente isso. Mas a gente se torna menor. Lá é que é bom. Lá que é o... Pá! É tudo. A gente tem que se sentir estrangeiro na nossa terra. Né? Exatamente. Assim fica mais fácil para você dominar. Você se sentir assim, como se o Sérgio Buarque de Holanda começa Raízes do Brasil dizendo isso. Né? Quando você se sente estrangeiro na sua própria terra, quando de alguma maneira você fica no seu país quase que venerando outros povos, outros países,
E a gente tem muito isso, né? Se um sujeito fala inglês, né, a gente fica todo... Se fala alemão, então, a gente até desmaia, vira até o olhinho, acha tudo maravilhoso, né? E despreza as coisas da terra. É mais fácil de você dominar um país assim. Quer dizer, de alguma maneira, isso está muito presente nesse processo de dominação colonial, né? Você tem que tirar tudo de um povo. De uma maneira que o povo aceite isso, né? Mas Não se subordine contra isso. Mas a gente aprendeu, nós aprendemos que o brasileiro é um homem de bem. De homem de bem, ele topa tudo. Tudo é aberto. Não tem restrição alguma. É de bem. Topa tudo. E topa o racismo. Topa a injustiça, a discriminação. A gente pode perguntar a qualquer brasileiro, é o seguinte: você é racista? Não, eu não sou. Eu tenho até um amiguinho negro. Mas racismo eu não sou. O racismo está justamente aí, né? Exatamente. E a crueldade, assim, do que torna o racismo estrutural mais cruel é que ele é sutil, até certo ponto, né? Quando a gente começa a investigá-lo melhor, ele se manifesta de uma maneira muito mais clara. Mas, de um modo geral, o racismo, o racismo estrutural, como ele está presente nas coisas, ele vira uma paisagem, você não percebe, né? A não ser quando você se debruça sobre o real com olhos de ver, né? E o que acontece é que há todo um tipo de formação cultural e a escola tem uma responsabilidade nisso, e eu concordo plenamente contigo, o nosso logos é eurocêntrico, né? Que te impede de ver isso, porque funciona como um filtro, né? Os padrões culturais, eles funcionam como um filtro. O que não concorda com esse filtro, a gente não consegue enxergar, né? Para que a gente consiga ver, é necessário pensar. E a gente não é educado para pensar. E pensar é uma revolução que o homem pode fazer. Não pensar... Mas pensar dói, Daniel. O problema de pensar, como diz o Fernando Pessoa, eu amo essa frase, é que pensar dói. Quando você começa a pensar, você começa a estranhar o mundo, você começa a estranhar você. Você começa a passar pela sua cabeça de que a maneira como as coisas estão fará inevitavelmente com que a sua vida naufrague. Ninguém gosta de pensar nisso, sabe? Então, a gente, de uma maneira geral, fala muito com relação à mentira, com relação à verdade, mas a gente gosta muito de estar acomodado no nosso cantinho, né? A verdade e o pensamento te levam invariavelmente a certas verdades que são muito incômodas, como a maioria das verdades, então as pessoas preferem fugir delas. É muito mais fácil se abrigar, né? Então é doloroso pensar. Você está dizendo que a verdade só pensa o eu. E o outro? O outro é o mundo. Então, a verdade que você acha que é verdade é somente eu. Eu egocêntrico. Porque essa foi a herança, talvez, o Heidegger é que faz essa crítica, né? Talvez tenha sido a herança da metafísica, ou da ciência, da maneira como ela se desenvolveu no Ocidente, porque o Ocidente descobriu o objeto, né? O eu que pensa e o objeto que é pensado, né? Então você se debruça sobre o objeto, e a crítica que o Heidegger faz é que essa razão que a gente desenvolveu é uma razão instrumental, é uma razão que leva à dominação. Então você olha o outro como um outro, você não pensa essa relação como inseparável, o eu e o outro. O outro é um objeto sobre o qual você exerce o poder de conhecer e também o poder de dominar, né? A crítica que ele faz é que a ciência ela se desenvolveu em torno disso. E, de alguma maneira, ele postula uma nova forma de pensamento. E aí eu acho que tem um pensador muito interessante, que é o Boaventura, que tem um trabalho bacana, onde ele fala nas epistemologias do Sul, né? E na possibilidade de a gente desenvolver um tipo de reflexão diferente, que possa ser um pouco fora desse eurocentrismo, né? Então eu acho que aí tem um desafio para a gente, inventar novas formas de pensamento, que permitam a gente ter um novo acesso ao real, e aí transformar o real. E aí é onde está um grande problema hoje. O que está em disputa hoje é exatamente o real. Porque depois de 89,
o capitalismo ele se tornou hegemônico no mundo. Ele não tem mais um outro modelo contra o qual ele vai se colocar. Então existe hoje todo um discurso para nos fazer acreditar que um outro real não é possível. O Fukuyama, até bem pouco tempo, veio com essa besteira de que a história tinha acabado, de que não é possível mais um outro real. Ora, se a gente não conseguir pensar de um modo diferente, e tem que ser um pensar inclusivo, eu e o outro, e não eu e o outro como algo menor. É eu e o outro. Eu não posso pensar o eu sem o outro. Não existe eu sem o outro. Se a gente não, e esse outro é a natureza, é o outro humano, né? O homem é indivíduo, é natureza e é relação. Ele não é só o eu. Né? E o resto é objeto para eu conhecer e dominar. Se a gente não repensar o nosso modo de olhar para as coisas e olhar para o mundo, que em última análise implica na maneira como a gente se relaciona, esse mundo vai para o buraco, Daniel. Então, eu nasci pessoa, me tornei cidadão e depois profissional. E tem outra etapa, é o outro. Nasci pessoa, cidadão, profissional e o outro. O outro serve ou não serve o meu eu. Isso é o racismo cultural. Serve ou não serve? Se servir, é louco. Não servir, está dispensado. É menor, é um animal, é um escravo. Então, e na cultura do Brasil, o Brasil foi formado de quê? Escravidão, inquisição e morte ao índio, sempre. E isso continua em pé o tempo todo, igualzinho. É menor. E a abolição da escravatura foi para protelar. E continua a abolição da escravatura, continuando em pé. Exatamente. Um incêndio no Amazonas, liquidar a população indígena. O negro hoje continua escravo, salário menor, mora na periferia, não é? E se se na Zona Sul tem vários edifícios e tem um morador preto ou negro e está ficando ruim. Está ficando ruim. Olha só, a gente vai no restaurante da Zona Sul, do Rio, de Heróis, qualquer lugar. Tem garçom negro? Não tem. Tem mulatinho e branco. Negro? Não tem. Olha só, e vamos voltar à religião. Jesus nasceu lá em Jerusalém, no deserto. Era mulato, não é? Pelo menos, cabelo roladinho. Semita, né? Exatamente. E se tornou branco com olho verde. Que maravilha. Você sabe que eu gosto muito daquela cena que Jesus entra no templo de Jerusalém e sai dando chicotada num monte de gente. Se ele voltasse hoje, eu ia tomar umas lambadas, sabe? Eu ia tomar uma chicotada. Mas eu ia ver muito líder religioso apanhando. Ele ia dar coça em muita gente. Ele dizia, esse lixo aí é que vocês chamam de cristianismo, que leva o meu nome. Eu que morri para libertar os seres humanos, né, do pecado e das consequências dele, né? E o modelo econômico que a gente tem aí é uma consequência direta do pecado, porque é consequência da ambição. Capitalismo não casa com cristianismo, a não ser na cabeça de um celerado que não sabe nem o que é cristianismo e muito menos o que é capitalismo, porque são incompatíveis. Né? Um regime econômico baseado no egoísmo, né? Baseado na mercadoria, que transforma tudo em mercadoria, e baseado na hierarquia. Daniel, 1% da humanidade ganha a mesma coisa que 99% da outra humanidade. Isso só é possível se a hierarquia entre os seres humanos for uma coisa que as pessoas aceitam sem contestar. E aceitam sem contestar
muito por causa do racismo. O racismo funciona para isso. O racismo funciona para isso, para você achar que é normal. Todo mundo é humano, mas dentro do humano tem algumas pessoas que são um pouquinho melhores do que as outras por causa da raça. Raça não existe, isso é uma cretinice. A gente tem que falar em humanidade. E os homens somos iguais. Ponto. Ponto. Na cultura ocidental, talvez oriental, os reis eram divinos, eram representantes de Deus. Então, ali, 1% Deus fez. O resto é vira-lata, Deus deixou de fazer. Você precisa... É aquilo, né? A dominação... Porque o Talleyrand, que era ministro do Napoleão, ele tem uma passagem que eu gosto muito de lembrar. Quando Napoleão invade os exércitos de Napoleão invadem a Espanha, né? Ele encontrou uma forte resistência. Claro. Né? Aí o Talleyrand diz pro Napoleão uma coisa assim, olha, com baioneta a gente pode fazer um monte de coisa, menos sentar em cima dela. Não dá para sentar em cima de baioneta. E governar é sentar. Você tem que sentar para governar. Você toma o poder com baioneta, mas você não administra com baioneta. Se você não encontrar ali naquele povo dominado uma elite vira-lata, vagabunda, que aceita esse papel para reproduzir ali, como a nossa faz, né? Se de alguma maneira você não convencer o dominado pela religião, né? E a religião, ao invés de libertar, acaba sendo uma grande ferramenta de dominação ideológica, né? Inclusive, hoje tem uma disputa dentro do cristianismo, né? Estão querendo derrubar esse Papa aí, né? Papa Francisco, tem um grupo de fundamentalistas religiosos que está a serviço dessa direita canalha, né? Querendo derrubar Francisco, mas não vão conseguir, não. Então, a religião também se presta para isso. A literatura, o cinema, isso tudo pode ser uma grande ferramenta de libertação ou não. Né? Mas quando o capitalismo toca, ele transforma tudo em mercadoria, tudo vira, na realidade, uma grande ferramenta para dominar. E o racismo ele é uma parte integrante disso, porque parece científico, parece ciência. Né? E como a gente é muito crédulo, né? A gente acha que se alguma coisa tem aparência de ciência, tem aparência de verdade, e logo a gente pode entubar, como se diz, de uma maneira que não se questiona. Porque também a gente não é educado para questionar nada, né? A gente não é educado, a gente é educado para ser cordeiro, desde os primeiros... e não para ser lobo, não para ser... A gente, de uma maneira geral, é educado para obedecer. Né? E por isso que as escolas e o Bourdieu tem uma crítica muito interessante sobre o ensino, né? De como a educação, ao invés de ser libertadora, ela acaba reproduzindo a dominação simbólica. Né? Willis, eu sozinho posso alcançar uma determinada etapa, mas em grupo eu posso ir muito mais. E o racismo cultural impede a formação do grupo. E isso a elite domina essa questão. Então, se eu for em grupo, a gente vai muito mais e avança muito mais. Mas o racismo casco e o racismo cultural impede o outro e eu impedo o grupo. É só eu. Eu venci. Fiz, não fiz, queria fazer. Então, o grupo não funciona. E onde tinha o grupo, aqui, por exemplo, o grupo do indígena, foi liquidado. E na escravidão, os que vinham do exílio na África eram presos na senzala, para não formar nenhum grupo. E ia ter a obediência total. Então, o grupo não funciona. Houve avanço nos Estados Unidos quando o Martin Luther King conseguiu organizar o grupo da porrada, mas conseguiu. O grupo. É verdade
que ainda, com tudo isso, a lei dos Estados Unidos e tal, a questão do negro avançou. Mas avançou sim. Tem cinema, tem moda, cultura, mas o banqueiro é branco. O Estado é branco. Avançou. É verdade. Você falou uma coisa certa. O negro, preto, os Estados Unidos avançou até a classe média. A elite não. Então, e a elite, 1%, é branco. A universidade é branca. O banqueiro é branco. O Hollywood é branco. E a indústria é branco. O Ford é branco. Chevrolet é branco. Tudo branco. Mas conseguiu avançar e travestir de branco uma classe média negro e branco com travestir de o quê? Branco? Claro que sim. Branco está em tudo. A razão é branca, né? Exatamente. A razão é branca e eurocêntrica. Quer dizer, essa, né? Ocidental. Por isso que o Achille Mbembe tem um livro que eu acho bacana e fundamental para entender, que é a Crítica da Razão Negra. Né? Que eu acho que isso é muito interessante, mostrar como essa razão, que em última análise é o jeito como a gente pensa, como é que a questão do racismo está impregnada no nosso jeito de pensar. Né? E, portanto, no nosso jeito de ser. Quando a pessoa morre na cultura ocidental cristã, usa um negro. A vida é branco. O negro é morto. Olha, começa assim. Tem uma sutileza nisso daí, né? Por isso que muita gente não é capaz de perceber se não pensar. Se não parar para usar a cabeça, né? E olhando para o mundo que nos cerca, para a realidade, para o real, e pensar assim, caramba, será que não poderia ser diferente? Por que essas coisas são assim? Né? Quer dizer, o maior desafio que a gente tem, me parece que é esse, é educar os seres humanos para que eles pensem por si mesmos. Né? Tenham o gosto de pensar, o gosto pela reflexão. Né? Eu acho que essa é uma forma de libertação que a gente não conseguiu fazer ainda. Né? Eu acho que nós somos os homens sapiens. O Morin, ele fala que a gente é sapiens e demens. Né? A gente é sábio, mas também faz um monte de besteira. É demens também. Né? E o Benjamin, ele tem ele, como crítica da cultura, eu acho que o Benjamin é imbatível. Ele tem uma reflexão muito bonita que ele mostra como a cultura, da qual a gente se vangloria tanto, e você há pouco falava, como ela está impregnada de barbárie também. Né? Ele diz que não há monumento à cultura que também não seja um monumento à barbárie. E se Benjamin vivesse hoje, ele diria o seguinte, caramba, a coisa evoluiu, agora é só barbárie. Né? Agora, a cultura, ou o que se apresenta para a gente como verdade no discurso, na política, é a morte. Aqui no Rio de Janeiro a gente está vendo isso. Né? A política não está portando mais a vida. A política está portando a morte. Né? O presidente diz que torturador é herói. Né? E isso não cria nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de revolta efetiva das instituições, das outras instituições que têm poder, né? Dentro daquela ideia dos freios e contrapesos, né? Nenhum outro poder se levanta contra isso e diz assim, peraí, aí já é demais. Aí já é demais. Parece que não, parece que é obra da morte mesmo, né? Nisso de imobilizar, de transformar, porque eu acho que a grande obra da morte é essa coisa terrível que é transformar tudo em pedra, inclusive nós mesmos, né? Transforma tudo em coisa inanimada, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa capacidade de reação. Né? Então é a obra da morte. A política hoje é a portadora da morte, é a necropolítica que está em curso no mundo. Né? Então a necropolítica da morte é o racismo cultural. Na sua expressão mais extrema. Né? Que leva à dominação do outro, que a gente acha que é inferior, que a gente acredita que seja inferior, até um nível de inferioridade tão grande
que ele pode ser morto. Sem que isso tire o nosso sono, sem que isso nos envergonhe, sem que a gente se sinta incomodado com isso. Isso está acontecendo na favela, onde só tem o quê? Pobre, preto e pobre, miserável. Gente que já está excluída mesmo e que não tem lugar mesmo nesse mundo, né, de mercadoria, já que o cara não pode comprar, né, já que o dinheiro dele acaba na metade do mês. Então eu não me importo com o que aconteça na favela. Não pode acontecer em Caraí, não pode acontecer em Ipanema, no Leblon. Mas se acontecer na favela, tá tudo certo. Mas Ipanema, Leblon e Caraí, a pessoa morre de medo, sabe, à noite. Por quê? Então a morte está rondando lá, aqui da periferia até o centro da Zona Sul. A morte está... Então, e veja só, os edifícios hoje usam gardeado como uma prisão. E as crianças, os adultos, brincam no próprio edifício por segurança. As pessoas vão ao shopping center, porque o shopping center, além da loja, sem segurança. Mas olha só, então, não é só lá na periferia que é inseguro, escondido. É aqui também. Porque as pessoas que estão na Zona Sul, indiferentes ao que está acontecendo na favela, são aquelas que aceitam, de alguma maneira, na medida que fica indiferente ao sofrimento que acontece na favela hoje, por causa da violência do Estado, é porque elas acreditam que essa é uma política viável para construir segurança pública, mas elas não entendem que todo mundo acaba vitimado por isso. Porque quando você usa o medo como instrumento de dominação, quem está na Zona Sul ou dentro de um apartamento também está tremendo de medo. Claro. Também treme de medo. E, portanto, todo mundo é escravo, em última análise. Porque ser escravo é viver com medo. Então, quem está na favela está com medo que um helicóptero venha dar tiro, né, no seu barraco, na sua escola. E quem está na cidade também fica tremendo de medo de sair na rua, né, porque vai ser assaltado. Ninguém tem segurança numa política fundada no medo. Então, também existe, tem um carro com segurança armado. Não? Então, o medo é geral. Porque a gente só tem segurança quando a regra é a igualdade, Daniel. Quando a gente parte da igualdade como regra. Porque o homem é relação. Sou eu e o outro. Se tá bom para mim, a condição é que tá bom para você. Eu não posso pensar, eu vou me dar bem e vocês que se danem. A regra tem que ser, para ser bom para mim, é o outro. É o outro. O foco tem que ser o outro. Se eu quiser ser feliz, o meu foco tem que ser você. Se você estiver bem, esse bem vem para mim. Agora, se eu quiser me dar bem sobre você, eu vou me arrebentar depois também. Eu vou ficar tremendo de medo no meu carro importado, no meu carro blindado, no meu edifício cheio de garagem. Por quê? Porque a gente não é indivíduo só. A gente é relação também. Olha só, quem está falando disso não é uma pessoa qualquer. O coronel Uribe faz parte da PM. E o coronel Uribe está falando aqui agora, pertence à PM. Mas o pensamento do coronel Uribe é totalmente, quase marginal. A segurança, a questão da força, a segurança dá recurso, dá segurança, entre aspas. E o coronel Uribe está falando, tem o outro que ele está falando, a pessoa não é um bandido marginal que está na tua cabeça. O inimigo, né? Está na tua cabeça. Vou sair agora e vai acontecer alguma coisa e vou ser roubado. Na cabeça. Então funciona. Tem que carro de patrulha, armado, metralhadora, bomba, o que for. E isso é totalmente contra o quê?
tudo. Contra a razão, né? Contra não essa razão instrumental, mas contra um tipo de racionalidade, né? Porque, assim, me parece que o grande problema que a gente tem é que a gente vinha operando no Brasil, por conta da ditadura, com um pensamento de segurança pública que girava em torno do inimigo, né? Esse inimigo contra o qual você tem que organizar as forças de segurança. Esse inimigo na ditadura era o comunista. Agora o comunista voltou a ser inimigo, né? Quando a gente entra no processo de redemocratização e durante todo o processo democrático, a partir de 5 de outubro, essa ideia do inimigo continuou. É guerra às drogas, né? O traficante é o inimigo, é guerra ao crime, o criminoso é o inimigo. E o problema, Daniel, é que se a gente admite no horizonte do nosso discurso político, do nosso pensamento, a figura do inimigo, você abre uma janela para a exceção. Esse é o problema. O inimigo, ele abre uma janela para a exceção. Então você tem uma Constituição que diz que dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e tem que ser um princípio fundamental das instituições policiais e das políticas públicas de segurança. Ora, mas tem o inimigo. Ora, lá dentro da favela tem 200, 300 homens armados com fuzis que chegam do exterior, que são desviados e que ninguém reprime antes de chegar lá. Quer reprimir depois que está lá dentro, com guerra. Então, quando você admite essa lógica, você admite a exceção. Ora, se ele é um inimigo, e é um inimigo terrível, e é um inimigo poderoso, então eu posso flexibilizar determinadas estratégias. Então eu posso flexibilizar a lei, então eu posso suspender a lei, seja ela uma lei ordinária ou seja a própria Constituição. Então, nós continuamos, durante a redemocratização e durante o processo democrático, nós continuamos operando numa mentalidade que admitia o inimigo e, portanto, admitia a exceção. E por isso que a gente chega em 2016 e derruba uma presidenta, rasgando a Constituição e inaugurando aí esse período de horror que a gente está vivendo, né? Eu quero dizer, o Estado Democrático de Direito foi ruído por dentro. Começou a ser ruído por dentro. Então você está falando a guerra perene da sociedade, da guerra em si, tudo. Vou dar um exemplo. A Colômbia tem 70 anos de guerra. E a guerra dá um lucro fantástico. Colômbia, guerra, fácil, guerra o tempo todo. Isso dá um lucro fantástico. As milícias são fruto dessa mentalidade. Exatamente. Né? Fazer guerra, que acaba sendo o grande discurso da segurança pública, que, na verdade, é uma não política, né? É a negação da política. Você não tem política, mas a política é essa, empurrar a polícia para dentro da favela para matar pobre e para morrer. Né? E a gente chega com esses números absolutos. Ano passado, Daniel, morreram mais policiais no Brasil vítimas de suicídio do que em serviço. Morreram 87 policiais em serviço e 104 cometeram suicídio. Enquanto isso, a milícia ganhando terreno aí, porque tem gente que ganha, tem maus policiais que ganham dinheiro por conta desse discurso, por conta dessas práticas. A guerra dá dinheiro para muita gente. Olha o tráfico de armas. Né? Traficante de arma ganha muito dinheiro por causa desse tipo de mentalidade. Né? Traficante de arma, droga, e assim vai. E o número de policiais que tem problema psiquiátrico é enorme. Nós estamos com uma polícia adoecida e fazendo adoecer por conta de falta de política. O que está matando, o que está transformando as cidades brasileiras em verdadeiros horrores é a falta de política. A falta de política pública. A hora que a gente começar a pensar segurança pública com a cabeça e menos com o fígado, menos com discursos e com verborragia, com incontinência verborrágica, a gente melhora esses indicadores. Né? A gente traz esses indicadores para patamares melhores, mais civilizados. Não tenho dúvida nenhuma disso. E eu acho que a base disso é o racismo clássico e o racismo cultural. Cultural, não dá para pensar. O inimigo está aí, acabou. Tem que botar segurança. E isso é pensado genericamente. O outro, perigoso. O racismo não te deixa enxergar o outro como um igual.
O outro é inferior a você, porque é negro, porque é pobre, porque... Mas ainda mais um país chamado Brasil, que 60% ou mais constitui a maioria de pretos e mulatos. E a minoria é branca. Então, como é que faz isso? Isso veio e constituiu a cultura do racismo clássico, da porrada, e do racismo cultural. E é difundido pela mídia, cinema e tal. E a elite acha que o negro é um animal que serve para usar para o trabalho só. O salário é inferior, é pessoa inferior, escola ruim, saúde muito ruim, é inferior. Morreu o exército de reserva e é muito grande. É inevitável a gente voltar a esse tema do capitalismo, né? Porque a dominação está no modelo econômico, né? Porque a centralidade hoje não é mais da política. A centralidade hoje é da economia. Aí é que está errado, né? Essa centralidade absurda da economia, essa coisa da mercadoria, né? O capital transforma tudo em valor, mede as pessoas, valoriza, coloca uma etiqueta nas pessoas, né? É claro que há muita coisa que a gente possa fazer, e eu acredito que a gente pode melhorar muito com mudanças locais, né? Mas se a gente hoje não repensar o modo de reprodução da sociedade a partir de um novo modelo econômico, há muito pouca coisa para conquistar. A gente pode reduzir as chamas do nosso inferno, mas a gente não vai deixar de viver no inferno enquanto o neoliberalismo estiver aí. Dá apenas para diminuir a temperatura, localmente. Mas o enfrentamento hoje tem que ser em duas frentes, né? Local e enfrentar o neoliberalismo. Você está dizendo que localmente é possível baixar a temperatura, a gente tem que pensar no outro em grupo. Eu sozinho vou até o processo de descanso. Em grupo eu vou mais. E isso a elite consegue aplanar o grupo e dar valor enorme ao eu. Porque a pessoa tem que acreditar que ela pode se fazer sozinha, que ela pode vencer. O capitalismo tem essa mentira, né? Eu me faço sozinho, eu sou o vencedor. O cinema mostrou isso várias vezes. O vencedor sozinho. Deus deu a força, ele conseguiu sozinho, é o self-made man. Self-made man. Que é isso, que é a cultura... Isso é a síntese e a suma do capitalismo. E isso é uma mentira, essencialmente. Ninguém vive sozinho, né? A gente já nasce agarrado a um outro ser humano, ligado materialmente, preso materialmente a outro ser humano, e a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, sem o outro. Principalmente, a gente não pode ser feliz sem o outro. Então, aqui, a equipe da televisão é o grupo. Se não tivesse o grupo, não existiria a televisão, por exemplo, é o grupo. E se o grupo é afim, tem afeto, tem determinação, consegue fazer aqui um programa com toda a dificuldade do mundo. O de ferro consegue abaixar a temperatura. Não tenho nenhum problema em fazer um programa com toda a dificuldade. É o exemplo. E você está aqui, vamos valorizar e valorizam aquilo que a gente consegue fazer. E o exemplo, se você consegue fazer o correto, é um exemplo o outro. Não, mas isso é barrado pelo racismo cultural. O outro é nada. O outro é inferior a mim. Isso é uma burrice, uma maldade, uma imbecilidade. Então,
Pô, um programa legal, né? Ah, adorei. Muito bom. Uma questão que uma TV universitária pode fazer sem nenhum problema. O racismo clássico e o racismo cultural. Então, a gente vai dar parabéns ao Coronel Libes pela brilhante atuação. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Pô, cara, uma honra. Então, parabéns. O auditório tá cheio aqui. Olha só. Camaradas. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a ser com você e não ao racismo. Não ao racismo. Abaixo o racismo. Abaixo o racismo. Então, vamos cantar. 1, 2, 3, pulando Da a cerca com ou vocês. Abaixo O racismo.